primeiramente do 13 ao 18, e hoje, à medida que a gente for lendo, a gente vai expondo o texto, tá bom? Então vamos ler primeiramente do 13 ao 18, Lucas 24, a gente vai do 13 ao 32 e agora ler do 13 ao 18. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Até aqui por enquanto, vamos orar novamente. Pai querido, pedimos ao Pai que o Senhor nos ensine através da sua palavra e através do teu Santo Espírito, para que possamos compreender essas verdades e que o teu Santo Espírito aplique em nossos corações para enxergarmos a importância que é conhecermos a tua palavra, conhecermos a revelação da tua palavra, aquela que revela, aponta e revela Cristo Jesus e nos ensina sobre o nosso Salvador. Pedimos ao Pai que o Senhor abra o nosso coração essa noite para compreendermos essas verdades. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dividir esse texto em 3 partes, tá bom? E primeiramente, sobre essa primeira parte, Jesus aparecendo aos discípulos no caminho de Emaús. Não sei se você já leu esse texto, já ouviu falar sobre esse texto, mas é um texto bastante interessante. Não sei se já prestou detalhes sobre esse texto aqui. Lucas é o único que apresenta essa parte, e são os 2 discípulos que veem Jesus então nesse caminho chamado, que é o caminho de Emaús. Por que Emaús? Emaús era uma cidade pequena, e como o próprio texto diz, que é aproximadamente a 11 quilômetros, ou quase 12 quilômetros de Jerusalém. Na sua Bíblia talvez esteja escrito campos, não sei quantos campos, ou alguma outra forma, né? Alguma outra metragem, alguma outra medida, melhor dizendo. Mas aqui, já traduzido da NVI, ele traz como 11 quilômetros, que chega a quase 12 quilômetros. E a primeira pessoa então que é citada, desses 2 discípulos, esses 2 discípulos estavam em Jerusalém, viram tudo o que aconteceu com Jesus em Jerusalém, como Jesus tinha morrido, e aí depois disso, depois da ressurreição de Jesus, esses discípulos, e um deles chamado Cleopas, eles seguem e vão para Emaús. Por que eles vão para Emaús? Porque é bem possível que Cleopas e talvez esse outro discípulo sejam de lá. Eles talvez moravam ali em Emaús, que é uma cidade vizinha. Esse nome, Emaús, ele não está, quando você pega o registro ali dos mapas antigos, esse nome não está como Emaús, está como outro nome, mas talvez fosse um apelido daquela cidade ou algo parecido. Então colocam-se que é essa cidade ali próxima. Mas é interessante a gente pensar o porquê que ele cita esse nome de Cleopas. Cleopas é citado, pois na tradição acreditam que esse tal de Cleopas era o próprio tio de Jesus, irmão de José. E essa informação é bem importante aqui. Então a tradição diz, a Bíblia não diz isso, mas a tradição diz que esse Cleopas era tio de Jesus, irmão de José, e possivelmente também era marido de uma das Marias citadas como uma das Marias que viu a ressurreição ali. Jesus estava no túmulo ali de Jesus, vendo ali que Jesus de fato ressuscitou, lá descrito em João 19, versículo 25, que diz que existe uma tal de Maria
esposa de Clopas. Então, se você quiser checar ali depois. Porque essa informação ela é interessante. Possivelmente também, esqueci um outro detalhe aqui, possivelmente também ele talvez fosse pai de Tiago o menor, um dos discípulos de Jesus, que era chamado então também de Tiago, filho de Alfeu. E Alfeu, pode parecer meio estranho, mas Tiago, filho de Alfeu, e o nome do pai é Cleopas, porque possivelmente esse nome Cleopas tem a mesma raiz de Alfeu. Talvez Alfeu seja o nome hebraico e Cleopas o nome grego. Então, por isso que tem esses dois nomes diferentes aí. Então, e aí possivelmente esse Cleopas também futuramente tenha sido um dos pastores, ou um pastor principal, depois que Tiago, o seu filho, foi pastor da igreja de Jerusalém. Possivelmente o seu pai também se tornou pastor ali em Jerusalém. Então, um homem de renome. Lembrando que isso é apenas o que a tradição diz. A tradição também da igreja bizantina dizia que esse outro discípulo, são dois discípulos aqui que estão no caminho de Emaús, diz que esse outro discípulo possivelmente fosse o próprio Lucas. Então Lucas está descrevendo a sua história aqui, daquilo que aconteceu com ele mesmo. Então a tradição diz isso, porque ele cita o nome de Cleopas, mas não cita o nome desse outro discípulo. E é interessante que o próprio João faz isso no Evangelho. O tempo todo no Evangelho de João, ele não cita o seu nome, ele diz como o discípulo amado de Jesus. Então não diz que é ele só diz que é o discípulo amado de Jesus. Então possivelmente por Lucas não ter estado o seu nome aqui também, talvez fosse ele que estava aqui, mas isso é apenas para informação, tá bom? Os discípulos então, esses dois discípulos, a caminho de Emaús, eles talvez estavam tristes, talvez estavam desconsolados, como a gente vai ver também nos versículos 19 e 24. E possivelmente então eles estavam voltando para a sua cidade, voltando para Emaús, porque achavam que não ia acontecer mais nada com o Cristo Jesus. Estavam desesperançosos, não acreditavam, depois da morte de Jesus, não acreditavam mais que nada poderia acontecer, então eles estavam voltando para a sua vida comum. Seguiram a Jesus durante muito tempo, mas agora estavam simplesmente desesperançosos. E é interessante então que Jesus, a Bíblia nos revela como Jesus aparece para eles e começa a perguntar para eles: olha, sobre o que vocês estão falando no caminho? O que vocês estão discutindo? É óbvio que Jesus sabia o que eles estavam discutindo, mas ele faz isso de uma maneira pedagógica aqui, O que vocês estão discutindo aqui enquanto vocês caminham? Eles param e, com o rosto entristecido, eles olham então para Jesus, e aí Cleopas responde: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias. Então, imagina você fazer essa pergunta para Jesus, É claro, como o texto nos revela, que os seus olhos, os olhos deles estavam como obscurecidos. Eles não estavam enxergando que aquela pessoa que estava na sua frente era o próprio Jesus. E por que não estavam enxergando isso? Possivelmente porque Jesus estava um corpo glorificado, como a gente vai ver isso mais para frente, no último ponto, e talvez com uma aparência diferente daquela que eles estavam acostumados a ver, ou, como o texto nos revela também, que Deus tinha cegado os seus olhos, e eles não estavam enxergando que era o próprio Cristo que estava ali do seu lado. Um outro detalhe então que ele nos traz é que eles estão dizendo: olha, você é a única pessoa que não ouviu falar sobre a morte e ressurreição de Jesus. O que isso nos revela? Que o evento da crucificação e da ressurreição de Jesus se tornou famosa em toda Jerusalém. Toda Jerusalém sabia o que tinha acontecido com Jesus. Eles sabiam que Jesus tinha morrido, eles sabiam que a crucificação tinha sido
como o texto diz, né? As trevas ali, às 3 horas da tarde, a meio-dia, e também mortos sendo ressurretos naquele dia, e também o véu se rasgando no meio. Então o evento da morte de Jesus se tornou famoso em Jerusalém, e todas as pessoas ali em Jerusalém sabiam o que tinha acontecido com Jesus, e possivelmente também estava se espalhando a notícia de que o corpo de Jesus sumiu, e de que as mulheres estavam dizendo que Jesus na verdade ressuscitou. E possivelmente então a mulher de Cleopas tenha dito para ele: olha, Jesus ressuscitou. Mas Cleopas não acreditou nisso e foi-se embora e disse: eu vou embora para casa, que eu ganho mais com isso. Então alguém talvez desconfiado, entristecido, não estava acreditando que de fato Jesus ressuscitou. Eles estão chamando a atenção de Jesus, dizendo para ele: não, você não sabe o que aconteceu? Você é a única pessoa que estava em Jerusalém, estava ali e não sabe de nada, está desavisado, né? Imagina você chamar a atenção de Jesus. Jesus era a pessoa que mais sabia o que tinha acontecido ali, mas ele faz dessa forma aí, até mesmo irônica, né? Para que eles não percebam que é o próprio Cristo que está presente ali com eles. Segundo ponto, então, os discípulos explicam o que aconteceu a Jesus e o motivo então da sua tristeza. Vamos ler os versículos 19 até o versículo 24, que diz assim: Jesus então pergunta: que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então, ele está relatando para Jesus, imagina essa cena, né? Relatando para Jesus o que exatamente aconteceu. Jesus então pergunta para eles o que aconteceu. Primeiramente, eles dizem que ele era um profeta, que Jesus era poderoso em suas palavras e obras. Então dizem: olha, ele é um profeta. Isso é interessante, porque eles não dizem: olha, ele era o Cristo, ele era o Messias. Eles dizem que ele era um profeta que tinha poder, era bem poderoso. Segundo, eles dizem que os chefes e as autoridades entregaram Jesus para ser condenado e o crucificaram. Então coloca a culpa da crucificação de Jesus, como aconteceu, nas autoridades de Jerusalém, nas autoridades judaicas e nas autoridades romanas também. E terceiro, eles dizem, aonde está esse melhor detalhe, eles dizem que eles estavam esperando a redenção de Israel. Estavam esperando que Jesus trouxesse a redenção de Israel, mas para eles isso não aconteceu. Para eles isso não aconteceu. A gente deve lembrar todo o contexto, que os judeus aguardavam um Messias, aguardavam um Cristo que acabasse ali com o império, né, os políticos romanos, acabasse com o imperador César, tomasse o poder e acabasse também com os falsos mestres e pudesse reinar ali em Jerusalém. Eles esperavam, e os judeus esperam até hoje, um Messias assim. Mas Jesus não foi assim. Jesus, ele morreu na cruz. E para os discípulos, talvez, principalmente esses que talvez não fossem, como vocês não eram dos 12, mas estavam ali próximos de Jesus,
talvez essa situação pareceu meio estranha para eles. Poxa, como assim Jesus morreu? E aí de repente eles estão contando que Jesus, ele parece que ressuscitou, mas eles não estavam muito esperançosos quanto a isso. Eles estavam, na verdade, tristes, não estavam confiando nas mulheres, nem confiando em Pedro e João, que não viram, na verdade, o corpo de Jesus ali no sepulcro. Talvez eles estavam acreditando que os anjos de fato tenham aparecido a essas mulheres. E como eu disse, é bem possível então que esses discípulos estavam indo então para a sua casa, estavam indo para o seu lar, estavam voltando para Emaús, desesperançosos de tudo que tinha acontecido. Seguimos a Jesus durante 3 anos e no final das contas ele morreu. E agora o que a gente faz na nossa vida? Imagina o desespero, imagina o desânimo que esses discípulos talvez estavam. Eles estavam desabafando com Jesus, sem nem saber que aquela pessoa ao seu lado era o próprio Jesus ressurreto. Imagina falando para Jesus: Jesus, esse homem aí, eu achava que Jesus ia ressuscitar, ele falou para a gente que ia redimir Israel, que ia trazer salvação para Israel, mas nada disso aconteceu. Eu imagino Jesus, sabendo de tudo isso, caminhando ao lado deles durante 12 quilômetros. Então você imagina que é uma caminhada longa, bem longa mesmo, 12 quilômetros de caminhada, e Jesus caminhando ao lado deles e comentando com eles e conversando, e talvez internamente dando risada dessa situação. Não sabiam que a própria pessoa que estava do seu lado era o próprio Cristo ressurreto. Não parece então que eles confiavam que de fato Jesus ressuscitou, estavam desistindo de seguir a Jesus, ao que parece. Mas no fim, versículo 25 ao 27, Jesus explica então que Moisés e os profetas falaram que o Cristo deveria sofrer. Na verdade a gente vai, eu falei que eram 3 pontos, mas na verdade é 4 pontos, ok? O terceiro ponto, então, Jesus explica que Moisés e os profetas falaram que Cristo deveria sofrer. Versículo 25 ao versículo 27 diz assim: Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus então, ele, sem ainda se revelar, primeiro ele dá uma bronca neles, né? Olha, vocês dizem que são discípulos de Jesus, vocês dizem que são discípulos de Cristo, mas vocês demoraram muito para entender, e demoram muito para entender que todos esses acontecimentos que aconteceu em Jerusalém era uma profecia, que Cristo deveria sofrer essas coisas. Vocês entenderam que Cristo deveria morrer? Jesus começa a dar uma bronca neles então. Vocês demoram, vocês custam a entender que Jesus não vinha para redimir Israel da maneira como vocês achavam. Ele veio sim para redimir Israel. Deus está dizendo: eu vim para redimir Israel, mas de outra maneira. Antes eu precisava sofrer, precisava morrer, para então poder redimir Israel e todos os povos. O Cristo deveria sofrer todas essas coisas para entrar na glória, para redimir Israel dos seus pecados. E por fim, Jesus faz algo extraordinário, e eu gostaria muito de estar aqui neste momento, e esse deve ser o nosso coração também, de querer sentir, na verdade, até ciúmes e inveja desses 2 discípulos, porque o que Jesus faz aqui é algo extraordinário, e esses 2 discípulos tiveram privilégio disso acontecer. Diz então que Jesus começa a explicar desde Moisés, e a ideia aqui é o Pentateuco, então os 5 primeiros livros da Bíblia, os escritos de Moisés, desde Moisés até
dos profetas. Desde Moisés até os profetas, ou seja, até Malaquias, até o último dos profetas, Jesus começa a explicar tudo sobre a vida dele. Tudo sobre como Cristo, como ele deveria sofrer, mas que a sua morte traria a ressurreição dos mortos. Nós não sabemos se Jesus abriu os pergaminhos e começou a ler a eles, ou se Jesus começou a simplesmente citar, e possivelmente Jesus apenas citou. E eu fico imaginando Jesus falando, o que Jesus estava falando nesse momento. Como eu gostaria de ter então essa caminhada com Jesus, explicando todo o Antigo Testamento e mostrando cada detalhe do Antigo Testamento e mostrando, está vendo essa passagem? Então essa passagem diz sobre mim. Está vendo essa aqui? Então essa aqui também diz que Cristo deveria sofrer. A gente ainda tenta fazer isso. Tem muitas passagens que nós consideramos como passagens messiânicas. Tem muitas passagens que a gente considera como passagens, olha, aqui está falando sobre Cristo, está falando também sobre outra pessoa talvez, mas também está falando sobre Cristo. E a gente tenta fazer isso, mas cada vez mais que os teólogos vão estudando a palavra de Deus, vão descobrindo coisas novas e vão percebendo, olha, eu nunca tinha percebido, nunca tinha me atentado a este detalhe. Talvez essa passagem também fale, também aponta ou fala então sobre Cristo Jesus. Passagens como Gênesis 3,15, que Cristo era a semente da mulher, que ele esmagaria a cabeça da serpente, mas a serpente esmagaria ou feriria ali o calcanhar de Jesus, como está em Gênesis 3,15. Talvez passagens, Jesus talvez tenha citado o Salmo 1, o Salmo 2, o Salmo 22 e outros salmos também, talvez Isaías 42, Isaías 53, ou simplesmente foi explicando todo o Antigo Testamento e revelando que ele era o cumprimento dessa profecia. São 12 quilômetros de caminhada, então deu bastante tempo para poder explicar. Nós não sabemos quanto tempo Jesus foi explicando, mas deu para explicar muita coisa para esses discípulos. E por fim, o quarto ponto, Jesus então parte o pão com os discípulos e abre os seus olhos e os seus corações. Versículo 28 até o versículo 32 diz assim: Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante, mas eles se sentiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Que texto maravilhoso, né? Jesus então está ali explicando, e aí ele diz: olha, eu vou continuar a minha caminhada, não vou parar aqui. Eles insistem: não, Jesus, fica aqui. Mais uma vez Jesus, disfarçando ali, claro que Jesus já tinha todo o propósito de ficar com eles, mas disfarçando: olha, eu vou continuar. E os discípulos: não, fica com a gente quer comer com você, a gente quer que você explique mais a palavra para nós, quem realmente é Cristo Jesus. E então Jesus, ele toma o pão, ele dá graças, ele parte o pão e entrega aos discípulos. Alguns dizem que esse ato de Jesus partir o pão foi simplesmente um ato comum, né? Não, Jesus o texto só diz que ele partiu o pão e entregou a eles. No entanto, eu creio que este ato simbolizava, obviamente, a ceia. E a ceia, o partir do pão, literalmente significa o corpo de Jesus
sendo despedaçado. E essa ideia então de partir o pão, Jesus estava mostrando para eles: olha, o que eu acabei de explicar para vocês, o que eu acabei de falar para vocês sobre todo o Antigo Testamento, revelando que Cristo Jesus deveria sofrer, aqui está a consumação disso. Eu parti o pão. De fato, o corpo de Cristo Jesus foi rasgado para a salvação de vocês. Os discípulos, esses 2 discípulos, possivelmente, não estavam na ceia, na Santa Ceia. E quem estava na Santa Ceia eram os 12 apóstolos. Mas é claro que eles tinham ouvido, talvez, falar sobre o que tinha acontecido na ceia. E quando isso aconteceu, quando Jesus partiu o pão, então diz que os seus olhos se abriram. Quando Jesus então vai para ceiar com eles, os seus olhos, eles se abrem. Os olhos deles se abrem. O que nos revela que era o próprio Deus quem estava cegando para que eles não pudessem enxergar. Como eu disse no começo, um dos discípulos aqui era o próprio Cleopas, tio de Jesus. Então era óbvio que ele ia reconhecer quem é Jesus, óbvio, ele sabia quem era Jesus. Então alguns alegam: não, mas eram discípulos que não tinham tanto conhecimento sobre Jesus. É claro que eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam a aparência de Jesus. Mas quando Jesus parte o pão, os seus olhos então abrem. Deus abre os olhos deles para que eles pudessem ver aquele era o próprio Cristo. Aquele que estava com a gente era o próprio Jesus. E então o que acontece? O seu corpo desaparece. Jesus simplesmente desaparece. Parece estranho isso, Mas isso nos mostra o que é o corpo ressurreto. O que é o corpo de Jesus, que era real, é tangível. Jesus, ele, lá no versículo 42 e 43, como a gente vai ver mais para frente, ele come. Então, ele come e as pessoas tocam em Jesus. Então, é tangível, é tocável o corpo de Jesus e ele pode se alimentar. Mas, ao mesmo tempo que esse corpo glorificado de Jesus, ele pode se alimentar como a gente e pode ser tocado, ao mesmo tempo esse corpo faz coisas sobrenaturais. Desaparece e de repente aparece. Então Jesus, ele desaparece aqui, e aí mais tarde, em pouco tempo, como a gente vai ver isso na semana que vem, Jesus aparece aos discípulos no meio de uma reunião a portas fechadas. Jesus simplesmente aparece no meio deles, e isso acontece 2 vezes. Então esse corpo de Jesus, ele é um corpo glorificado, ele é um corpo sem limite do poder de Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo um corpo físico. Nós acreditamos, irmãos, que Jesus, ele vai passar a eternidade inteira nesse corpo. Nós acreditamos nisso. E imagina você todos os dias lá no céu, na eternidade, todos os dias, a hora que você olhar para Jesus, você vai ver as marcas em suas mãos. Não é só marcas em suas mãos, é de fato buraco em suas mãos, buraco também da onde ele foi transpassado aqui na sua costela, as feridas nas mãos e nos pés, e talvez algumas cicatrizes então do seu sofrimento. Jesus vai passar a eternidade neste corpo marcado pela sua morte. Talvez o nosso corpo não tenha as cicatrizes dessa vida, Talvez o nosso corpo seja um corpo melhor, um corpo glorificado nesse sentido, mas Jesus vai carregar as marcas da cruz para o resto de toda a eternidade, para que todos os dias a gente possa glorificar ao Senhor por ter então enviado Jesus para morrer na cruz, para também ressuscitar. E por fim, o texto diz: os discípulos olham um para o outro
e diz: não estava queimando o nosso coração enquanto Jesus estava falando, explicando as Escrituras, nos expunha. Essa palavra é importante aqui. Jesus não estava alegorizando, Jesus estava expondo, estava dizendo o real sentido, o real significado daquelas passagens. Não estava inventando coisas, não estava adicionando coisas, estava dizendo o que de fato aquelas coisas significavam, de fato aqueles textos do Antigo Testamento significavam. Ele expunha as Escrituras e o coração deles então queimava. Eu queria fazer então a aplicação pensando nesse último ponto. Os nossos corações, irmãos, devem queimar todas as vezes que nós lemos ou ouvimos a palavra de Deus. O nosso coração deve queimar todas as vezes que a gente escuta uma pregação que expõe a palavra de Deus. Mesmo que o pregador não seja muito bom, que é o caso aqui, mesmo que o pregador não seja um pregador tão bom, mas se ele expõe as Escrituras, e se nós temos o Espírito Santo dentro dos nossos corações, o nosso coração deve queimar todas as vezes que a gente escuta a exposição da palavra. Nosso coração deve queimar todas as vezes que a gente lê a palavra. Muitas vezes, quando a gente lê a palavra, principalmente quando chega lá em Levítico, Deuteronômio, Números, a gente fala: nossa, é tão chato, nossa, eu não tenho paciência, nossa, eu desisto. Irmãos, coloque o seu coração diante de Deus, coloque o seu coração, abra o seu coração, para que Deus possa te ensinar a palavra. E você vai ver que textos como Levíticos, como Números, vai queimar o seu coração. Textos difíceis de se ler, ainda assim vai queimar o seu coração. Por quê? Pois agora nós temos o Espírito Santo nos explicando a palavra. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios 2, versículos 10 ao versículo 14. Vou ler a partir do 9. 1 Coríntios 2, 9 a 14, diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E o que é que Deus preparou para aqueles que o amam? Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O que esse texto então nos revela? Como eu disse no começo, eu gostaria muito de caminhar com Jesus, para que Jesus pudesse me explicar a palavra. No entanto, esse texto está nos revelando que nós podemos caminhar com o Espírito Santo, que nós podemos andar com o Espírito Santo, e que o Espírito Santo pode e vai nos revelar o que está na sua palavra. A própria palavra
é a palavra do Espírito Santo. E quando a gente lê a palavra de Deus, o Espírito Santo então vai nos ensinando a sua palavra, vai nos revelando aquilo que nós devemos acreditar. É por isso que eu creio que um bom cristão, um verdadeiro cristão, que coloca o seu coração diante de Deus, coloca a sua vida debaixo do ensino do Espírito Santo, ele raramente vai falar alguma heresia. Ele, ao ler a palavra, Deus vai revelando as verdades, Deus vai revelando o que a palavra diz. E por isso que todas as vezes que a gente lê a palavra, irmãos, todas as vezes que a gente vai ler a Bíblia, a gente não pode simplesmente pegar e vou ler isso aqui, vou ler como eu leio um jornal, vou ler como eu leio qualquer outro livro. Quando eu leio a palavra, eu tenho que orar, pedindo para que o Espírito Santo encha o meu coração, queime o meu coração, me revele aquilo que de fato significa. E o Espírito Santo não revela colocando simplesmente ideias na cabeça, mas com muito estudo, ele vai nos mostrando aquilo que é a verdade. O Espírito Santo vai nos ensinando. Assim como Jesus andou então com os discípulos de Emaús, explicando a palavra, assim nós também podemos andar todos os dias com o Espírito Santo de Deus, nos explicando a sua palavra. E assim o nosso coração deve arder, deve queimar todos os dias, ao entendermos, ao lermos a palavra de Deus. Nós só podemos enxergar também que Jesus é Deus e o Cristo prometido através do Espírito Santo. Nossos olhos só podem ser abertos para enxergarmos Jesus se o Espírito abrir os nossos olhos. E nosso coração só pode queimar ao ler as Escrituras se nós deixarmos o Espírito Santo abrir o nosso entendimento. Se nós não fizermos isso, a palavra de Deus vai ser qualquer outro livro. A palavra de Deus vai ser um livro comum. Mas se nós deixarmos o Espírito Santo nos revelar, a gente vai ter amor pela palavra. A gente vai querer ler ela todos os dias. A gente vai separar tempo, preciso desse tempo para ler a voz do Senhor. Que isso possa ser um incentivo para que você possa ainda mais conhecer a palavra de Deus. Vamos orar? Ó Pai querido, obrigado, meu Deus, por nos revelar a Tua palavra. Obrigado porque temos ela completa. Nós não precisamos mais que Jesus venha fisicamente e nos explique, porque a Tua palavra, o Novo Testamento, já explica toda a revelação do Senhor. Mas, ó Pai, muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos a Sua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos revele, nos mostre o real sentido da palavra do Senhor. Também nos ajude, ó Pai, a ter mais amor, a queimar os nossos corações ao enxergar que Cristo Jesus é o Senhor, ao enxergar a verdadeira mensagem da palavra, que é revelar, apontar e ensinar sobre Cristo Jesus. Ó Pai, que tenhamos paixão e amor pela palavra do Senhor. Nos ajude a ler todos os dias com corações espirituais, com olhos espirituais abertos para enxergar a Cristo em todo momento. É o que oramos, pedindo a Sua graça sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém.